Receba com muito carinho minha esposa, a pastora Viviane Carreira. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Agradeço a Deus pela oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de trazer a palavra para sua noiva. E esta mensagem eu já preguei em algumas igrejas, mas é a primeira vez que eu vou pregar aqui na minha casa. Porque algumas vezes eu tentei pregar e Deus falou que não era outra. Mas hoje Ele me direcionou essa palavra. Então eu tenho certeza que assim como Ele ministrou ao meu coração, quando Ele trouxe a mim essa palavra, Ele vai ministrar os corações nesta noite. Amém? Eclesiastes 9, 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você pode repetir comigo? No 3, 1, 2, 3. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Nós te louvamos porque nós estamos aqui na tua casa e nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui. A tua presença já é sentida, já é notória. Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nas nossas vidas. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos corações. Que nada venha roubar, Senhor, aquilo que a tua preciosa palavra pode fazer em cada coração. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nessa primeira parte do versículo nós podemos perceber que no céu existe um código de vestimenta. E o que o versículo está falando? Que em todo tempo as nossas vestes, elas precisam ser alvas. As nossas vestes precisam estar prontas para o dia em que Jesus virá nos buscar. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós passaremos por diversas situações. E em cada situação dessa também, as nossas vestes precisam estar prontas. As nossas vestes espirituais, as nossas vestes emocionais e as nossas vestes físicas mesmo. A forma como nós estamos nos vestindo vai falar muito de quem nós somos. Amém? E aí, em primeiro lugar, eu queria deixar aqui para os irmãos, você que está aqui no culto da vitória, fazendo a sua campanha, que Deus, Ele se importa com as suas vestes. Deus, Ele se importa com as suas vestes. E agora, eu não estou falando sobre a questão da decência, mas eu estou falando sobre a questão da provisão de Deus. Mateus 6, no capítulo 6, versículo 30 diz: pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirás muito mais a vós, homens de pequena fé. Então eu quero trazer para mim, para a tua vida nesta noite. Você pode ter chegado aqui se arrastando com uma fé bem pequena, mas quando nós nos reunimos aqui, falamos a palavra, congregamos, estamos aqui declarando, reconhecendo que Deus é o Deus das nossas vidas, a nossa fé, ela é ativada. O Jeová Jireh está aqui. Você está fazendo essa campanha e você vai receber vitória sim, em nome de Jesus. Não deixe que o diabo venha roubar a sua fé. Não deixe que as circunstâncias adversas venham roubar a tua fé. Mas se mantenha firme. A palavra aqui está direcionada para vestes. Mas se você for ler o capítulo, os versículos anteriores, lá no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver Jesus ele falando sobre todas as questões da vida. Então, se você já se posicionou, se você já começou a fazer uma campanha, o que você precisa fazer? Lançar sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você.
Você está fazendo a sua parte? Você está fazendo aquilo que lhe cabe? Já começou a fazer a campanha? Se não levantou na hora que o pastor orou, você pode levantar a sua mão agora e falar: eu vou começar a fazer uma campanha. O nosso Deus, Ele é o Jeová Jirê. Ele é o provedor de todas as coisas. Eu quero ativar a tua fé nesta noite. Aqui quem está falando com vocês é alguém que por muitas vezes precisou ir de chinelo para a escola porque não tinha um sapato para calçar. E olha o sapato bonito que eu estou aqui nesta noite. Eu fiz questão de vir com esse, sabe por quê? Não é para me exibir não, mas porque foi uma providência de Deus. Foi um presente que eu nem pedi, Deus me deu. E assim Ele providencia tantas outras coisas na minha vida. Se Deus Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Coloca a mão lá no seu guarda-roupa, coloca a mão lá na sua despensa e começa a declarar: Deus da provisão, haja aqui na minha casa, haja aqui no meu guarda-roupa, haja aqui nas minhas necessidades, haja aqui na minha empresa. Nós precisamos tomar posse daquilo que já está declarado na palavra de Deus para as nossas vidas. Eu disse que nós servimos ao Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. Aleluia! Você pode exaltar a esse Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Deus, Ele se importa. Ele é o meu e Ele é o teu provedor. E Ele vai levantar pessoas para te abençoar. E Ele vai levantar pessoas para te dar direcionamentos naquilo que você tem, na sua vida, na sua casa, na sua empresa, por onde você passar. Nós não podemos deixar que o inimigo roube de nós aquilo que Deus já nos deu. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber o que você está passando para crer que Deus, Ele pode resolver isso que você está passando, porque é assim que eu leio na sua palavra. Para Ele nada é impossível. Já começou a fazer a campanha? Então ative a sua fé e já comece a declarar. Já comece a ver pelos olhos da fé a sua vitória. Talvez não seja uma vitória financeira, seja uma vitória espiritual, uma salvação, libertação de alguém. Não desanime, por mais difícil que você acha que seja. Por mais que você já tenha falado e orado por essa pessoa, continue crendo, porque Deus é fiel e Ele é poderoso para fazer. Amém? Segundo lugar, minhas vestes estão adequadas? Na palavra de Deus, existem várias referências sobre vestes. Mas tudo começou lá em Gênesis, no capítulo 3. A origem do vestuário, ela está associada à quebra da inocência. Quando Adão e Eva pecaram, eles viram, eles perceberam que eles estavam nus. E aí o que aconteceu? Quando eles tiveram essa percepção, e quando estava se aproximando de ter um encontro com Deus, eles fizeram para si aventais, cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si. E aí nós podemos perceber que quando nós erramos, nós precisamos falar com aquele que pode consertar o nosso erro e não tentar resolver com as nossas próprias mãos. Porque a Bíblia diz que eles fizeram aventais, mas aqueles aventais que eles fizeram não estavam adequados. Tanto que, mesmo fazendo isso, eles se esconderam. E aí Deus vem e pergunta o que aconteceu. Quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? E aí vem um diálogo e Deus, Ele vai corrigir o homem e a mulher. E Ele vai direcionar como seria dali para frente. Aquelas vestes que eles fizeram, os aventais que eles fizeram, não estavam adequados, não estavam apropriados. Mas aí depois de lançar toda a sentença, Deus vai e faz túnicas de pele de animal.
aquilo que o homem fez era inadequado, era apropriado. E aí Deus vem e faz aquilo que é adequado, aquilo que é apropriado. Aleluia. Por quê? Porque avental ele cobre em parte, mas a túnica ela cobriria tudo. E Deus ele estava mostrando ali para mim e para você aquilo que aconteceria no futuro, que para nós hoje já aconteceu, porque depois do pecado seria necessário que houvesse um sacrifício, que alguém morresse, que houvesse derramamento de sangue, para que o nosso pecado fosse coberto. E Deus ali com a sua própria atitude, de preparar vestes adequadas para o homem e para a mulher, ele estava pronunciando aquilo que aconteceria lá na frente. Então, aquilo que nós tentamos fazer com as nossas próprias mãos, cobre em parte. Tem um tempo menor de sobrevida, não. De durabilidade. Obrigada, Juninho. Mas aquilo que Deus faz, Ele vai cobrir todas as nossas imperfeições. Aquilo que Deus faz é perfeito. Aquilo que Deus faz fala sobre a eternidade. Então Deus tem para as nossas vidas vestes espirituais eternas. Vestes espirituais eternas. É por isso que a nossa vista não pode estar só aqui. A nossa vista precisa estar no céu. Nós precisamos estar ligados naquilo que vai acontecer na eternidade. Deus, Ele tem vestes apropriadas para mim, para você. O perdão dele já alcançou a nossa vida. Você não precisa andar com partes da sua vida aparecendo, não, porque o sangue de Jesus já nos cobriu. O sangue de Jesus já nos purificou de todo pecado. Não existe mais acusação que o inferno possa fazer contra mim, contra a tua vida. Porque um preço foi pago. O sacrifício já foi pago. Aleluia. Adão e Eva foram os primeiros alfaiates que não deu muito certo. E aí Deus foi lá e mostrou para eles como deveria ser. Mas daí por diante nós vemos na palavra do Senhor vários direcionamentos sobre vestes. E as vestes elas representavam como a pessoa era na sociedade, se era um rei, se era um sacerdote. Até o poder econômico também da pessoa, posição social, a forma como as pessoas se vestiam. E existem vários exemplos na palavra de Deus. E o terceiro tópico fala: as minhas vestes estão condizendo com a estação que eu estou vivendo? E aí eu poderia usar alguns exemplos da Bíblia, algumas histórias, mas agora eu quero falar sobre José. E para nós, as nossas vestes estão adequadas para a estação que eu estou vivendo. Nós estamos em qual estação agora? A gente nem sabe direito aqui, né? Primavera. Aleluia, porque quando começa a chuva, aí a gente coloca casaco, aí confunde a mente, né? Mas nós estamos na primavera. E em cada estação, nos lugares, principalmente nos lugares em que é bem marcada, a estação é bem marcada, nós precisamos estar vestidos de forma adequada, porque senão nós vamos passar mal. Se nós estivermos no verão e a gente coloca um casaco bem quente assim, vai acontecer o quê? Vai passar mal. E se estiver no inverno e você colocar roupas leves, uma roupa de ir à praia, você vai morrer de frio. E a gente aqui no Brasil acha que sabe o que é frio, né? Eu fui descobrir um pouquinho do que é frio quando eu estive lá em Boston. Inclusive eu até comprei um casaco para dar de presente e eu precisei usar, porque os que eu tinha não deram conta. E quando eu fui entregar, a pessoa falou assim: você me perdoa, mas eu precisei usar. Eu não estava com a veste adequada para aquele frio. E ela falou assim: já veio ungida. Eu, glória a Deus que você entendeu. Mas
Se na nossa vida aqui cotidiana nós não podemos viver assim, imagine na nossa vida emocional, imagina na nossa vida espiritual. E aí quando a gente começa a ver sobre a vida de José, a primeira roupa que é referida para José, aos 17 anos, ele recebe uma túnica colorida. E essa túnica colorida, ela vai causar o quê? Um descontentamento juntamente com os seus irmãos. Ela vai ser motivo de inveja. E aí, se não bastasse somente essa túnica, José ele também tinha sonhos. E se você tem sonhos, se prepare para que oposição se levante contra a sua vida. Ninguém disse amém, né? Aleluia! José recebeu uma túnica colorida e ele teve sonhos. José ele teve o sonho que ele estava com alguns feixes, o seu feixe estava em pé e os feixes dos seus irmãos se encurvavam a ele. E aí depois ele teve um sonho que as estrelas se curvavam, o sol e a lua também. Quando ele falou isso, o que os irmãos falaram? Você está achando que você vai dominar sobre nós? José foi vendido pelos seus irmãos. Eles tiraram a sua túnica, simularam a sua morte, mataram um animal, colocaram sangue, entregaram para o seu pai e falaram que ele havia morrido. Foi entendido, que ele havia morrido, que ele estava morto. Mas José permaneceu na presença de Deus. José, ele permaneceu com a presença de Deus em sua vida. Podem tirar a tua túnica, mas não podem tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. Podem até tentar roubar, fazer com que os teus sonhos não aconteçam, mas se você permanecer firme na presença do Senhor, você vai conseguir chegar no lugar que Deus tem para você. Aleluia! 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 Sabe por quê? Os sonhos de José não eram deles, mas eram de Deus. Se Deus colocou algo dentro de você, não se preocupem. Podem levar os teus bens, podem levar tudo que você tem, mas aquilo que Deus plantou dentro de você, não vão conseguir tirar. Permaneça firme, permaneça na presença. A essência do Senhor transbordava na vida de José. Aleluia! Aleluia! José, depois ele é vendido para Potifar. E lá, ele recebe vestes de um certo governo. Dentro da casa de Potifar, ele estava mandando em tudo. Só não podia tocar na mulher de Potifar, claro, óbvio. Mas a mulher queria, né? Sangue de Jesus tem poder. Vou até beber uma água. Tem nenhuma mulher de Potifar aqui não, né? Não. Aleluia. Olha só. Depois, eu não falei aqui a referência, né? Pode ser que tenha pessoas aqui que não sejam cristãs. Em Gênesis 37, aí até o 41, né? 37, 38, no 39, você vai ver a história toda de José. E aí, José, nesse ponto, ele estava dominando sobre essa casa. E por algumas vezes, fala que a presença de Deus era com José. José agora estava em outra posição. E a presença de Deus era com José. Aquela mulher armou uma emboscada. E mais uma vez, as vestes de José ficam para trás. Quando ela tentou
agarrá-lo, ele foge e as vestes ficam para trás. Ei, se você precisar perder algo para não perder a presença, saia correndo e vá embora, porque a presença de Deus é o que nós temos de mais importante nas nossas vidas. José, ele não hesitou. Ei, mais uma vez vão tirar minha túnica, mais uma vez vão tirar o meu manto. Ei, mas a dignidade dele não foi roubada, a presença de Deus não foi tirada da vida dele. Aleluia! Aleluia! Às vezes a gente não entende. Você pode pensar assim, mas se José tivesse ficado ali, ela não teria a túnica para poder acusá-lo. Mas se ele tivesse ficado, ele poderia ter caído. E nós precisamos estar assim, atentos. A situação que vai fazer com que a gente se afaste do nosso Deus, fuja, corra, saia fora, mesmo que você tenha algum prejuízo. De repente você se colocou em alguma sociedade, isso aqui não estava na mensagem para eu falar. De repente você se colocou em alguma sociedade com algum ímpio e Deus está mandando você sair e você fala assim, mas eu vou ter prejuízo. Mas se você mantiver a presença do Senhor na tua vida, você não vai ter prejuízo. Por mais que no momento nós não venhamos entender, por mais que no momento a nossa mente às vezes fica turbada, mas quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus fala, o Senhor, Ele nos garante. Aleluia, aleluia. José, ele é preso. E ele perde essas vestes que ele estava ali, de ser o mordomo, de ser o cuidador de uma casa. E agora ele está vestindo as vestes de um prisioneiro. E falar de prisão não é algo fácil. Pode ser que você esteja aqui hoje, fisicamente, nessa noite, mas você está preso em alguma situação. Ei, Deus está olhando para você. Ele é poderoso para te tirar dessa situação. Ele sabe se isso foi injustiça ou não sobre a tua vida. José não merecia estar na prisão. José não era para estar ali. Aleluia. Pelo processo pode até ser que sim, mas ele não tinha feito nada para estar ali naquela situação. E estando ali, naquele lugar, naquela prisão, José, ele dá um pulo. Ele sobe um nível. Ele passa de sonhador a interpretador de sonhos. Mesmo na prisão você pode prosperar. Mesmo em uma situação adversa, Deus, Ele pode te levar para um outro nível. Deus, Ele pode fazer com que a sua mente se amplie e que você tenha outros conhecimentos e que você tenha outros entendimentos. Aleluia, aleluia. José ali na prisão, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E ele também era corajoso, porque ele interpretou falando tudo direitinho, que o padeiro ia morrer e o copeiro ia viver. E o profeta, né, a pessoa que interpreta sonho, às vezes fica no... Mas ele falou, e se cumpriu. Um morreu e o outro voltou a estar na casa de Faraó. E ele falou para ele, quando você estiver, você lembre de mim quando você estiver lá. Passaram 2 anos. Se passaram 2 anos. E sabe quando aquele homem foi lembrar de falar de José? Quando o próprio Deus deu um sonho para Faraó. Se Deus precisar dar sonho para ímpio, para abençoar o seu povo, Ele faz. Se Deus precisar dar sonho para ímpio, para abençoar o seu servo, Ele faz. Aleluia, aleluia. Deus, Ele deu um sonho a Faraó e não tinha quem interpretasse. E quando aquilo foi contado, aquilo foi falado, aí o copeiro... Teve um jovem assim que interpretou o sonho que eu tive e o sonho que o padeiro teve. Vai lá e chama.
E lá em Gênesis 41:14, nós vamos ver José vestindo as vestes da liberdade. A Bíblia vai dizer que José se barbeou e mudou as suas vestes. Deus fala aqui para as nossas vidas nessa noite. Existem pessoas que vão transicionar, que vão mudar de posição, que vão para um outro nível, que chegarão a ter essa liberdade. Eu não sei se é uma liberdade emocional, uma liberdade financeira, mas Deus é poderoso para fazer. Antes de chegar lá diante de Faraó, o que José precisou fazer? Ele se barbeou e ele mudou as suas vestes. Quais são as vestes que você precisa mudar nessa noite? Será que o que você precisa para essa nova estação, para viver esse novo tempo, para viver esse novo momento? Para sair da prisão precisa mudar as vestes. Para sair da situação de aprisionamento, precisa se barbear, precisa se ataviar, precisa se arrumar, precisa mudar as vestes e andar com a cabeça erguida e andar rumo à liberdade que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Você não vai viver aquilo que Deus tem para você viver se você ficar preso ao seu passado, se você não souber o que falar, se você não souber como se portar, se você não souber como se vestir. Aleluia! Em cada fase, em cada parte do processo na vida de José, a marca era o quê? A presença de Deus. A presença de Deus. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Qual é a roupa que você precisa para essa estação? Eu não sei, mas aquilo que não pode faltar é a presença de Deus. A presença de Deus não pode faltar nas nossas vidas, seja qual for a situação que nós estivermos passando. José não permitiu que o processo mudasse a sua essência, e nós também não vamos permitir, amém? Amém. Aleluia. Faraó disse o sonho para José. Eu sonhei, vou resumir, 7 vacas gordas, 7 vacas magras e os trigos. E aí José, ele deu toda a interpretação. Primeiro vão ser 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Mas José, ele já estava sendo treinado no processo que ele passou. Enquanto você está passando no processo, esteja ligado com Deus, esteja conectado com Deus, para que você na hora certa tenha a palavra certa para falar. Aleluia! José, ele interpretou o sonho e ele deu a solução também. Aleluia. Será que nós somos aqueles que causam o problema ou aqueles que trazem a solução para os problemas? Ou aqueles que só sabem ver os problemas? José, ele interpretou e ele trouxe a solução. Vai fazer assim, vai ter que juntar em celeiros, vai fazer dessa forma. Esses 7 primeiros anos vão ser de muita fartura. Então vamos aqui, vamos juntar, vamos fazer e tudo mais. Vai ter que fazer dessa forma. E aí, José, ele, com a sua fala, ele vai criar um cargo para ele. Você vai precisar de um varão, Faraó. Eis-me aqui. Ele não falou eis-me aqui, mas ele deu toda a planta. Ele falou da forma como deveria ser. E aí ele falou, para executar todo esse plano, precisa de um homem. Este homem não pode ser qualquer homem. E aí Faraó, ele conversando, ele falou assim, é um homem sábio, inteligente. José, eu não vejo outro além de você, que soube interpretar os sonhos que Deus tinha dado. O Deus que eu estou falando é aquele que dá sonho para ímpio, é aquele que dá sabedoria para o seu povo, para falar, para agir. Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Deus deu sonho para o ímpio, deu a interpretação para o seu servo, e aí com a sabedoria vinda de Deus, Ele direcionou a forma como ia precisar ser feito, criou o próprio cargo, assumiu o cargo e executou com louvor. Isso é coisa de quem serve a Deus. Eu estou aqui diante de um público que serve a Deus, aleluia. Você crê que Deus tem isso para a sua vida? Você crê que Deus pode fazer isso na tua vida? Aleluia, aleluia. Gênesis 41, 42. Agora José, ele vai vestir vestes de honra. O faraó fala assim, vem cá, é anel. Anel. Agora você não vai usar mais aquela túnica colorida não. Você vai usar as vestes de linho fino. Sabe o que é isso? Posição e prestígio. Anel, vestes de linho fino e um colar de ouro. Posição e prestígio. Eu creio que Deus vai fazer isso aqui na vida de alguns irmãos. Eu creio. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele não mudou. Está chegando um tempo de vestes de honra para a sua vida, homem. Está chegando um tempo de vestes de honra para a sua vida, mulher. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que prometeu, Ele não mente. Aleluia. Vestes serão trocadas. Mas para isso é preciso que você pare de lamentar. Levaram a minha túnica colorida. Você não está conseguindo enxergar o que Deus tem lá para você lá na frente. José se tornou o governador. José, ele recebeu honra e prestígio. Mas ainda assim, ele não se corrompeu. Ainda assim, nessa posição, ele não se corrompeu. É por isso que de vez em quando vocês vão ouvir eu e o pastor falarmos de onde nós viemos. Porque quando nós olhamos de onde Deus nos tirou, não tem como nós falarmos que foi por nós, não. É a mão poderosa de Deus. O nosso Deus que nos trouxe até aqui. E é Ele que vai nos levar nos lugares em que Ele quiser nos levar. Aleluia! Não se corrompa com aquilo que está vindo sobre a sua vida, mas permaneça na presença, permaneça com Deus. Aleluia! Aleluia! José vestiu as vestes de honra e depois ele precisou vestir também as vestes da humildade e do perdão. E isso aqui às vezes a gente não quer. Eu vi muitas pessoas rindo. Sabe quando a gente para de ter dificuldade com isso? Sabe quando a gente começa a parar de ter dificuldade com o perdão? Como aconteceu com José? Quando nós olhamos para aquilo que Jesus passou na cruz. Quando nós lembramos do que Jesus passou na cruz. Sabe por quê? Porque um dia, Jesus, por abrir mão da sua glória, quando Ele estava aqui, quando Ele ia ser crucificado, sabe o que fizeram? Repartiram as suas vestes. Para que você e eu pudéssemos ter vestes alvas. Então todas as vezes que você tiver dificuldade de liberar perdão para alguém, lembre daquilo que Jesus fez. Lembre de tudo que Ele sofreu para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Aleluia. Você pode ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode
liberar perdão. E você pode ser perdoado também. Quando a fome veio, os irmãos de José chegaram até ele, não o reconheceram. E ali José, ele vai testando, e até o momento em que ele chora. José perdoou os seus irmãos. Todas as ofensas. Imagina você, ainda adolescente, ser vendido por aqueles que era para amar, que era para cuidar, eram os seus irmãos mais velhos. Gênesis 45:5. Olha o que José fala para os seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Existia um propósito maior. Conservação da vida. José entendeu que não era sobre ele, apesar dele ter sido muito abençoado, apesar dele ter recebido vestes de honra. José entendeu que não era sobre ele, é sobre aquilo que Deus queria fazer com o seu povo, é sobre aquilo que Deus queria trazer sobre a terra. A vida permaneceria diante da atitude de um homem que decidiu, independente das circunstâncias, independente daquilo que ele passasse, no momento que precisava trocar as vestes, ele trocava. No momento em que alguém tirava algo dele, ele permanecia na presença do Senhor. E sabe por que nós estamos aqui, igreja? Para a conservação da vida. É por isso que nós estamos aqui. Existem pessoas que estão se perdendo no mundo. Existem pessoas que ainda não têm essas vestes espirituais. Sobre a nossa cabeça não pode faltar o óleo. E é por isso que nós nos reunimos na casa do Senhor, para buscarmos mais, para clamarmos mais. Para quando os ímpios chegarem perto de nós, nós termos essa palavra viva para falar. Por causa da conservação da vida. E eu quero fazer um convite nesta noite. Se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca confessou, que nunca declarou, que nunca reconheceu que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e quer fazer isso nesta noite, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Isso que eu estou falando aqui é para quê? Para a conservação da vida. Por quê? Aqui na terra, como eu falei no início, nós vamos passar por várias situações. Nós vamos precisar de vestes adequadas para cada situação. Mas eu estou falando agora da eternidade. E se nós quisermos conservar a nossa vida, se nós quisermos vivermos eternamente com o Senhor, nós precisamos dar esse passo de fé. Nós precisamos estar com as nossas vestes alinhadas com o código de vestimenta do céu. E para entrar no céu, não é eu vou ser bonzinho, eu vou ser boazinha, eu não vou fazer, não. Vai entrar no céu aqueles que confessarem Jesus como único e suficiente Salvador. Então, se tem alguém aqui nesta noite que deseja fazer isso, eu quero te encorajar a levantar uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Jesus tem salvação e libertação e restauração para a tua vida. Se tem alguém aqui que está afastado ou que quer fazer isso pela primeira vez, não se envergonhe, não se intimide, levante bem alto assim uma de suas mãos, que nós vamos orar por você.
Eu estou falando da vida eterna. Eu estou falando da redenção. Eu estou falando de salvação. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Eu sei que existem pessoas que precisam vir aqui à frente, mas você é livre, até para não vir. Que o Espírito Santo continue falando aos corações, porque para o filho pródigo também teve vestes novas, porque o nosso Deus não é aquele que envergonha. O nosso Deus, Ele é aquele que ama, que cuida, que trata. Eu vou perguntar mais uma vez, se tem alguém nessa noite que precisa dessas vestes, que precisa vestir essas vestes espirituais e dar um passo de fé em direção a Jesus, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos, que nós vamos orar por você. Aleluia.